Fala galerinha do canal, beleza? Sou o professor Everton, estou aqui para dar sequência naquela seleção de vídeos sobre frações que nós estávamos fazendo. Então, primeiro vídeo, vamos recapitulando aqui, né? Sou o professor Everton de matemática, né? Trabalhando com frações. Aprendemos então no vídeo anterior que a soma de frações com denominadores iguais, a soma de frações com denominadores diferentes, a soma de frações com números inteiros, que eu vou escrever o número ali embaixo do número inteiro, né, o denominador, que sempre vai ser 1, e vou somar, né, a multiplicação de frações e as conversões de fração para decimal, de decimal para fração. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender como trabalhar isso dentro de algumas situações, problemas. Por exemplo, eu tenho um valor qualquer e eu gasto uma parte desse salário, desse valor, mas essa parte que eu gastei foi informado para mim através de uma fração. Como que eu vou fazer então para me descobrir quanto eu gastei? Muito simples, ó. Vou abrir esse exemplo aqui e é simplesmente eu multiplicar esse valor por essa fração, correto? Eu vou descobrir quanto eu gastei. Então, ó, se eu tenho R$500 e eu gastei 2/4 desse salário, quanto que eu gastei? Então é só eu multiplicar o valor pela fração. Lembrando aqui, ó, embaixo de todo número inteiro existe o número 1, correto? Então, ó, 500 vezes 2 e 1, que vai estar aqui embaixo, vezes 4. E depois eu faço essa divisão, correto? Igual eu tenho aqui, ó, 500 vezes 2, 1.000. 1 vezes 4, 4. 1.000 dividido por 4 é igual a 250. Então, quer dizer que se eu tenho R$500 e gastei 2/4 desse dinheiro, quer dizer então que eu gastei R$250. Beleza? Pegaram a lógica? É bem fácil, né? Bem tranquilo. Se eu tenho um valor e gastei uma fração desse valor, se eu quero saber quanto eu gastei, eu vou multiplicar o valor pela fração, correto? Pensando nessa lógica, eu posso fazer isso ao contrário. Eu não sei quanto eu tenho, certo? Quanto eu recebi. Eu não tenho essa informação. Mas eu sei que eu gastei um determinado salário, uma determinada fração desse salário, desse dinheiro que eu recebi, e eu sei quanto que vale essa fração. Então é só eu utilizar a mesma lógica, a mesma fórmula, digamos assim. É o valor do salário vezes a fração, que vai ser igual ao que eu gastei. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Ó, vou abrir essa situação aqui. E o que eu tenho? Eu tenho então, vamos criar um problema. Eu recebi o meu salário, certo? Gastei 1/2 desse salário e esse 1/2 representa R$200, correto? Recebi um salário, gastei 1/2 e esse 1/2 representa R$200. A lógica da conta, a forma de montar essa conta é igual. Ó, o valor do salário, que eu não sei quanto que é, então eu represento por X, vezes a fração que eu gastei, que é igual o valor que eu gastei. Então, que informação que eu tenho? A fração, que é 1/2, e o que eu gastei, que foi 200. A pergunta é, quanto eu recebi? Certo? Perceba que a lógica é a mesma, mas a pergunta é diferente. Então, quanto eu recebi? Vou fazer da mesma forma. X vezes 1, né? Dividido sobre 1, que está aqui embaixo do X, vezes 2. Isso tudo é igual a 200. Então, o que eu tenho? Se eu voltar aqui, ó, 1 vezes x, x. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou ter x sobre 2, que é igual a 200. Lembrando as nossas regrinhas matemáticas,
Para mim poder descobrir o valor de x, eu preciso isolar ele antes da igualdade, correto? Deixar ele sozinho. E todos os outros valores eu passo para depois da igualdade, correto? Alterando o sinal, mudando a operação matemática. Então, se esse 2 está dividindo, ele passa para depois da igualdade, multiplicando. E olha o que eu tenho. X é igual a 200 vezes 2. Esse 2 aqui estava dividindo, ele passa multiplicando. X é igual a 200 vezes 2. 200 vezes 2 é igual a 400. X é igual a 400. Ou seja, isso quer dizer que o meu salário foi de R$400. Tranquilo? Facinho, não é? Monta a conta da mesma forma. Aquele valor que eu não tenho, eu coloco X. E vou então estar descobrindo o valor de X, para assim responder a pergunta do problema, né? do possível problema. Esse aqui é aquele outro exemplo que eu tinha colocado. Esse aqui eu tenho o valor do salário, foi 500. Tenho o valor que eu gastei, a porcentagem aqui que eu gastei, a nossa fração. E eu quero descobrir quanto eu gastei em dinheiro. Multipliquei, dividi. Simples assim. Beleza? Pessoal, então esses problemas, esses cálculos, todos eu vou estar utilizando ele dentro de problemas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ler o problema, interpretar ele e saber qual é a melhor fórmula, qual é o melhor caminho que eu preciso fazer. Para isso eu preciso entender o que o problema está falando. Ele está falando que por exemplo, eu comi uma fração de um bolo, né? A Mariazinha comeu uma outra fração de um bolo. Pergunta, quanto que a gente comeu junto? Ou seja, se eu tenho que juntar, eu preciso somar esse valor, correto? Um fulano correu um tanto da corrida, o outro fulano correu outro tanto, né? Que tanto que eles correram junto? É soma. Essa que fala sobre salário, né? Sobre dinheiro, sobre quantidades, né? Eu não sei a quantidade, mas usei uma fração qualquer dessa quantidade e foi usado tanto. Eu preciso então multiplicar, fazendo esse esquema aqui. Sempre o valor que eu não tenho, eu vou estar colocando X para estar descobrindo. O X é uma variável, né? Uma incógnita. Um valor que eu sei que está aqui, porém eu ainda não conheço ele. Ok? Então tem aí essa sequência de 2 vídeos, né? Um vídeo ensinando sobre a parte mais tranquila, né? A teoria mesmo sobre frações, e esse outro vídeo aqui menorzinho, falando então sobre 2 exemplos, sobre como que isso pode estar sendo apresentado dentro de um problema. Assista esses 2 vídeos, né? Desenvolva atividades. Se você tiver algum trabalho para fazer agora, já faça esse trabalho, né? Pausa o vídeo, assiste de novo, tira print da tela, faça anotações no seu caderno, porque isso vai ser importante para vocês, beleza? Se você gostou, né, curte. Se tem alguma sugestão, tem algum pedido, né, pode deixar nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar buscando atendê-los, correto? Principalmente se for um vídeo novo, uma sugestão, né, de uma forma diferente de estar apresentando isso, beleza? Né, a ajuda de vocês é importante para a gente melhorar o nosso trabalho, tanto com os likes, né, de gostei, de não gostei. E se deixar um não gostei, deixa nos comentários o porquê, o que aconteceu. O próximo vídeo vem melhor um pouquinho, beleza? Sou o professor Everton e vivemos pela matemática. Fiquem com Deus, bons estudos e tchau, obrigado.